Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal HelloDev e dando sequência ao desenvolvimento do aplicativo que a gente vem desenvolvendo ao longo dos últimos vídeos, que eu dei o nome de ViaCep, que é o nome do serviço que a gente está consumindo no nosso aplicativo, onde basicamente esse serviço funciona você passando um CEP para esse serviço, ali via retrofit, e aí ele vai retornar para você um objeto com alguns dados sobre esse endereço. Então esse é o quinto vídeo que a gente está desenvolvendo esse aplicativo. Então se você chegou aqui no canal através desse vídeo, eu te recomendo você estar seguindo a partir desse criando componente utilizando o Card em Jetpack Compose no Android Studio, que é o primeiro vídeo onde a gente cria o projeto do zero e a gente vem criando os componentes, configurando a estrutura, configurando as bibliotecas que a gente vai utilizar para a construção desse aplicativo. Se você tiver alguma sugestão de implementações para esse app, deixa aqui no campo de comentários que eu vou estar analisando. De repente a gente faz a implementação no próximo vídeo. Antes da gente começar, se você quiser se tornar um desenvolvedor do Android, eu vou estar deixando no primeiro comentário aqui do vídeo fixado alguns links para você estar dando uma olhada. Então nesse vídeo a gente vai estar configurando as dependências que o nosso projeto vai utilizar, não dependências de bibliotecas, mas sim de classes e serviços que a gente vai utilizar. Então para isso a gente vai utilizar a biblioteca do Daggerhilt. Então digita aí Daggerhilt no Google, primeiro link. Então o Hilt basicamente ele é uma biblioteca mais simplificada que foi criada em cima do Dagger. Do Dagger é uma outra biblioteca que tem para injeção de dependências Android, e eles criaram o Hilt com uma pegada ali mais simples, mais fácil de você configurar em seu projeto. Essa parte de dependência é um conteúdo muito extenso, então eu não vou conseguir te passar todas as informações que você como desenvolvedor Android precisa saber, mas a gente vai ver aqui a introdução, como fazer algumas configurações, e aí eu sempre te recomendo a você estar dando uma olhada aqui na documentação. A gente vai passando aqui pelos tópicos, e aí você vai ter bem mais informações do que eu vou te passar aqui nesse vídeo. Todos os links que a gente vem utilizar nesse vídeo eu também vou estar deixando na descrição aqui do vídeo para você estar acessando ali com mais facilidade. Então vamos lá, eu preparei aqui alguns pontos para eu acabar não esquecendo da gente ver aqui nesse vídeo. Então a primeira parte seria que é uma parte mais de introdução. Então vamos lá. Então o Hilt é uma biblioteca de injeção de dependência para Android que reduz a injeção manual de códigos boilerplate no projeto. Então seria basicamente códigos repetidos no projeto. E aqui tem um link para injeção de dependência manual, só para que a gente veja como seria ali a nossa vida, as nossas configurações, sem utilizar essa biblioteca ali para fazer a injeção de forma automática das nossas dependências. Então, vindo aqui na parte de baixo, ele tem aqui uma estrutura. Essa daqui eu acho que fica melhor para a gente ver. Então, você tem toda a parte de conceitos aqui para você estar lendo. Eu não vou passar lendo aqui todas essas páginas, porque aí o vídeo ficaria muito longo. Mas basicamente qual a estrutura que a gente tem. Então aqui a gente tem a Login Active, né, que seria a tela do usuário. Aqui ele tem o Login View Model. Esse Login View Model depende desse User Repositório. Esse repositório ele depende de dois serviços, que é User Local Data Source e User Remote Data Source. Esse User Remote Data Source depende aqui do retrofit. Então perceba que essas classes têm algumas dependências uma das outras. Então vamos ver aqui na parte de baixo como que seria essa. Então ele fala aqui, né? Veja a aparência de Login Activity. Então perceba o seguinte: como ficaria o nosso código? A gente teria que gerar a instância aqui do retrofit, que seria esse serviço. A gente teria que criar o Remote Data Source, que ele depende do retrofit. Então a gente cria o retrofit, cria Remote Data Source, porque como o retrofit, esse Remote Data Source depende do retrofit, a gente já criou ela aqui antes. Então ele fala até que na parte de desvantagens, né, que você tem que criar tudo na ordem, ou seja, você vai ter que criar dependência a dependência aqui. Então essa classe repositório, ela depende de local data source e depende de remote data source, então você tem que criar elas aqui em cima para poder você conseguir declarar, né, instanciar o seu repositório com sucesso, e aí depois que você tem o seu repositório, você consegue instanciar o seu Login View Model. Então perceba que toda vez que a gente precisasse de uma instância nova do Login View Model, a gente teria que estar gerando todos esses códigos aqui para poder basicamente ter a instância do Login View Model. Então ele tem algumas desvantagens, né, que há códigos boilerplate, que seria códigos repetidos.
Caso a sua intenção fosse criar outra instância do login view model em outra parte do código, haveria a duplicação de código, ou seja, você teria que duplicar todos esses códigos aqui. Dependência precisa ser declarada em ordem, que é o que eu falei, né? Então você tem que declarar todas as dependências na ordem correta para você utilizar posteriormente. Ele fala aqui que é difícil reutilizar objetos. Caso sua intenção fosse reutilizar esse repositório e os repositórios em vários recursos, seria necessário fazer com que ele seguisse um padrão singleton, né? Que é para você ter uma instância única ali do seu repositório. Então eu te recomendo você estar dando mais uma olhada aqui sobre essa parte de injeção manual, para que você, né, tenha um conhecimento melhor do que a biblioteca de injeção de dependência vai facilitar para a gente. Então, feito isso, uma bem pequena introdução, agora a gente vai configurar o DagHilt no nosso projeto. Então, aqui na parte de baixo você tem a configuração. Geralmente as implementações aqui do Android de biblioteca e serviço não estão com as versões mais atualizadas, mas a gente vai ver também onde que a gente pega essas versões mais atualizadas. Até mesmo o próprio Android Studio já indica ali para a gente. Então vamos lá. Nosso projeto, nosso Gradle está em Kotlin e a gente está utilizando o version catalogs. Então a gente vai vir aqui na parte de versões que a gente tem. Então vou colocar aqui simplesmente de dag-hilt. E eu vou fazer o seguinte, eu vou configurar a versão que está aqui para poder o próprio Android Studio sugerir para a gente qual que é a versão atual. Vou copiar essa parte aqui, esse plugin. Então perceba que ele fala que ele fica no build.gradle a nível do seu projeto. Então esse aqui é um plugin. E para a gente configurar esse plugin, a gente vai vir lá na parte de baixo, seria esse daqui. Então eu posso colocar aqui dag-hilt. Então o ID recebe o plugin DagHilt e a versão, então version.ref, vai receber a versão que a gente criou lá em cima, que é o mesmo nome, dag.hilt. Não tem problema ser o mesmo nome. Voltando aqui agora, a gente tem que fazer a configuração da dependência. Então esse plugin a gente vai utilizar tanto no Gradle do projeto ali principal, quanto também no Gradle do módulo web. Então daqui a pouco a gente configura ele. Nessa implementação aqui ele está utilizando um outro plugin, outra dependência, que é o KAPT, que é basicamente ali, vamos dizer assim, a dependência que vai gerar as classes que o Hilt precisa ali em tempo de build. Então tem outras bibliotecas de injeção de dependência, mais famosa seria o Hilt e o Coin. O Hilt ele gera todas as classes em tempo de build, quando você está compilando o seu projeto. Então se o seu projeto compilar com sucesso, significa que você configurou corretamente. Já o Coin, ele funciona a tempo ali de execução mesmo, né, do seu projeto. Então, de repente, se você configurou errado, você executa o seu projeto, ele vai executar normalmente, só que em determinado momento, quando ele precisar da injeção naquela dependência, ele vai ocorrer esse erro. Eu sei que também tem como contornar isso daqui, mas não é o foco desse vídeo, a gente está falando sobre o Coin e sim sobre o Hilt. Nessa implementação ele está utilizando o KAPT. Como eu falei anteriormente, é bem normal a documentação do Android estar defasada. Isso porque a gente já tem um outro serviço para a gente fazer basicamente a mesma coisa, só que de forma melhor e mais rápida, que é utilizando outra dependência chamado KSP. Então o que a gente vai fazer? Eu vou estar deixando, ou melhor, eu posso até vir aqui, te mostrar como que eu fiz. Eu coloquei Recent Version KSP Android, e a gente vai cair aqui nesse repositório do Google KSP. Então aqui você tem a versão desse plugin para a versão específica do Kotlin que você está. No nosso projeto, se a gente vir aqui na parte de cima, o nosso projeto está com Kotlin 1.9.23. Então a gente vai vir aqui e vai procurar o Kotlin, a versão 1.9.23. Então eu vou copiar aqui essa versão do plugin do KSP. Vou vir aqui, vou digitar KSP e eu vou configurar aqui essa versão. Feito isso, vamos voltar aqui agora para a gente pegar a implementação de fato do Hilt. Então posso copiar. Vou vir no Android Studio. Aqui a gente vai configurar em Libraries. Então posso colocar aqui dag-hilt.
Ele está utilizando aqui o padrão Grow, mas eu vou utilizar aqui form módulo dessa forma, e aqui a gente vai colocar o version.ref e a versão Daggerhilt. O próprio Android Studio já identificou que a gente utilizou essa versão e ele vai sugerir aqui para a gente a versão mais atual, né, que seria 2.5.0. Então já vou alterar aqui também. Por enquanto eu não vou estar atualizando essas dependências aqui do nosso projeto. Qualquer coisa, no final do vídeo a gente atualiza. E aí se tiver alguma mudança, algum problema, a gente corrige no próximo vídeo. Então o que eu vou fazer? Eu vou sincronizar isso daqui por enquanto, só para ver se a gente não vai ter nenhum erro enquanto a isso. Eu acabei esquecendo aqui do KSP, então vamos pegar aqui a implementação dele. Lá no KSP, deixa eu dar uma olhada aqui. Esse link também eu vou estar deixando na descrição, mas eu digitei aqui KSP Hilt, primeiro link, só para a gente ver aqui qual que seria a implementação dele. Seria essa daqui. Então eu vou vir aqui na parte de baixo e eu vou colar. Posso até duplicar essa linha, vou colocar aqui KSP. Vou colar o que a gente copiou e aqui eu vou colocar o KSP, que é a versão que a gente configurou aqui em cima. Posso clicar em Sync Now. Então feito isso, vamos voltar aqui na documentação. Lembrando que a gente tem que colocar o plugin do KSP e do Hilt, tanto no build.grade a nível do projeto, quanto também ao build.grade a nível do módulo app. Então da forma que ele está aqui. Então voltando aqui no Android Studio, já acabou de sincronizar, por enquanto a gente não teve nenhum erro. E aí o que a gente vai fazer? Vamos abrir aqui o build.grade do projeto. Aqui a gente tem duas implementações já. Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso daqui a gente já pode até remover. Posso jogar isso daqui para cá. Posso remover isso daqui também. Aqui a gente vai configurar então os dois plugins. Então alias libs.plugins.ksp e o outro vai ser o dag.hilt. Então toda vez que a gente configura aqui na parte de baixo um traço, nas configurações aqui do Version Catalogs, ele interpreta aqui como um ponto. Posso até voltar aqui agora no build.grade do módulo app, lá na parte de cima. A gente vai ter que fazer basicamente a mesma coisa, só que aqui tem essa diferença do apply false. Então eu posso copiar aqui essas duas linhas. Vou colocar aqui e aqui eu vou apagar esse apply false que a gente não tem. E a gente vai lá na parte de baixo agora de dependências, embaixo das dependências que a gente já configurou nas aulas anteriores. Vou colocar aqui Daggerhilt e a gente vai configurar as implementações aqui. Eu estou utilizando a versão do Android Studio, se eu não me engano é a Jetfy, deixa eu até dar uma olhada aqui. Ela mesma, então ela já tem ali um autocomplete, que é um recurso novo, que saiu nas IDEs da JetBrains, na data que eu estou gravando esse vídeo, junto com outros recursos, como o Gemini, já integrado aqui no Android Studio. Então ele já completa ali para a gente qual seria essa implementação. Não seria essa que a gente vai utilizar, então eu posso pressionar aqui o Tab, mas aqui a gente não tem essa estrutura. No nosso caso a gente tem, deixa eu dar uma olhada aqui em Libraries, posso até colocar aqui, Daggerhilt. A gente tem o dag.hilt, que seria simplesmente sem o Android. E no caso do KSP, ele está em vermelho porque a gente ainda não sincronizou depois que a gente aplicou o plugin. Mas para o nosso caso, a gente vai ter aqui, basicamente, o plugins. Deixa eu dar uma olhada aqui. Libraries.plugins.ksp. Então seria esse. Então agora eu vou sincronizar para a gente ver, né, se a gente vai conseguir fazer essas implementações ou se a gente vai ter algum erro. Aconteceu um erro aqui no nosso build.gradle e eu acabei vendo que eu configurei aqui de forma errada aqui o nosso KSP. Isso daqui, na verdade, o que a gente vai fazer? Aqui na documentação do Hilt, a gente vai copiar essa implementação aqui, onde está o KAPT. A gente não precisa copiar a versão. E aí a gente vai lá no Android Studio, Version Catalogs, e a gente vai fazer aqui o seguinte. Deixa eu só ver qual que é o Android, Hilt Android Copilot. Então posso fazer o seguinte, Hilt Android Copilot. Aqui tem um R,
module. Aí a gente cola e a versão a gente repete a mesma que a gente colocou aqui. Posso até fazer o seguinte, eu vou comentar essa linha. Vou clicar aqui para ele sincronizar. Aí quando a gente for fazer a implementação utilizando o KSP, ele já vai estar sendo utilizado. Deixa eu apertar aqui de novo. Ele ainda está gerando erro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele gerou outro erro. Vamos tentar sincronizar tudo de uma vez. E, inclusive eu alterei esse nome aqui do Hilt para Copilot para ver se era isso, mas não era. Então vamos substituir aqui. Aqui vai ser, no caso, vai ser libs. Então libs. Deixa eu ver qual que é o nome que eu coloquei. Ponto Hilt. Ponto Android. O próprio Android Studio, né, com esse autocomplete dele, está sugerindo Hilt.copilot. Então vamos fazer isso também. Vou tirar esse Android aqui e vou colocar da mesma forma que ele está sugerindo aqui. Hilt.copilot. Isso aqui eu posso apagar. Vamos tentar sincronizar aqui de novo. Então agora sim funcionou. Posso remover isso daqui também. Vou apertar aqui em Sync Now. Então a gente já fez o seguinte passo: introdução, configuração do DAG Hilt, do KSP. Então agora a gente vai fazer a criação da nossa classe Application. Essa classe Application, a gente precisa dela para poder informar ali para o nosso projeto que a gente está utilizando essa injeção de dependência, seja para a biblioteca do Hilt, como também para a biblioteca do Coin. Então vamos fazer a criação dela aqui em App. Posso colocar dentro de App mesmo, e aí vai ser uma classe. Eu vou dar o nome de My Application. Ela vai estender o application aqui do Android. Aqui dentro a gente vai colocar, acho que eu nem preciso colocar o onCreate. Qualquer coisa a gente tenta depois. Aqui a gente vai colocar Android, na verdade a anotação. E agora eu acabei esquecendo, deixa eu pesquisar aqui. Application. A anotação seria @Hilt Android App. @Hilt Android App. E a gente precisa fazer a configuração dela lá dentro do Android Manifest. Vamos ver se ele vai dizer aqui. Precisa do application. Ele não fala aqui, mas a gente tem que configurar dentro do Android Manifest, aqui dentro do name, e aí ele já vai aparecer aqui a nossa My Application, a nossa classe. Então a gente fez a configuração aqui também. E aí eu vou fechar alguns arquivos aqui que a gente não vai estar utilizando. E agora a gente vai para o nosso pacote de AI, onde já tem dois arquivos, duas classes por enquanto, chamada Domain Module e Network Module, onde a gente fez as configurações todas no vídeo anterior, que seria esse vídeo aqui. Então a gente já deixou uma base pronta para que nessa aula a gente focasse mais no conteúdo ali das injeções de dependência e não de ficar criando configurações do Retrofit, que é a biblioteca que a gente vai utilizar para fazer as chamadas de rede. E aqui no Domain Module, basicamente a gente vai configurar a implementação do nosso repositório. Então o que a gente vai fazer? Basicamente eu já deixei com a nomenclatura correta. Qual que seria o próximo passo? Seria a gente criar o módulo Data. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou colocar um Data Module, que vai ser, deixa eu até dar uma olhada aqui, vai ser uma classe normal. E aqui dentro eu vou trazer, eu vou recortar esse Provides Address API, posso colocar para cá. Então esse Data Module, ele vai ser responsável por criar as dependências, as injeções ali dos arquivos de API que a gente vai ter. Então se a gente vem aqui em Data Remote API, a gente tem o Address API, que é onde tem a nossa chamada lá no serviço que a gente vai utilizar. O Network Module a gente vai utilizar para configurar as dependências de classes da camada Network. Então seria ali o Retrofit, OK HTTP e vários outros serviços, caso você tenha. E Domain Module seria para a gente configurar a dependência dos nossos repositórios. Então a gente tem a interface na camada Domain do nosso repositório e a gente tem a implementação aqui do repositório na camada Data. Então aqui na documentação a gente tem duas informações importantes que a gente vai precisar utilizar.
Então deixa eu dar uma olhada aqui na parte de baixo. Ele fala aqui, né, que a questão de a gente ter que criar os módulos lá com a anotação @módulo nas nossas classes. Por isso que eu já coloquei com a nomenclatura módulo. Então já vou fazer a anotação. Então @módulo. Vou fazer o import, aperto no Alt Enter. Ou eu posso também utilizar o próprio seleção aqui do Android Studio. Então todos os nossos módulos precisam ser anotados com @módulo. E ele já tem as implementações aqui, @bytes e @provides. Antes da gente vir para essa parte, a gente vai vir aqui na parte de baixo. Seria os componentes gerados para a classe Android. Então vamos lá. Para cada classe Android em que você pode executar uma injeção de campos, há componente do RILD associado que pode ser consultado na anotação StarWin. Então cada componente é responsável por injetar as próprias vinculações na classe Android correspondente. Então esse StarWin é uma outra anotação que a gente tem para todos os nossos módulos. Então posso fazer aqui o import. E aqui dentro, o próprio Android Studio, né, já está sugerindo a gente utilizar o Single Component. Mas se a gente ver aqui, a gente tem outras opções. Então a gente tem Single Component, onde ele vai fazer, vai ter a mesma instância ali a nível de application, né, ou seja, a nível do projeto. A gente tem esse outro aqui, que não se aplica a nada. Temos o do View Model, que ele vai manter ali a instância, né, no View Model, Activity, Fragment e outros exemplos. Então aqui ele tem um ciclo de vida. Então quando você fizer a anotação, por exemplo, de um módulo com a anotação @singleComponent, isso significa que você vai ter a mesma instância ali a nível do projeto. Então enquanto o seu projeto não for destruído, você vai ter a mesma instância ali sendo fornecida. Então você tem aqui o Single Component, você tem o View Model e vários outros. Para o nosso exemplo aqui, eu vou utilizar o Single Component mesmo. Não significa que é a forma correta. Você sempre utilizar Single Component, você tem que avaliar ali o seu caso. Mas normalmente, como eu te recomendei no início do vídeo, para você ver toda a parte da documentação, para você ver qual se encaixa ali mais com o seu caso. No nosso caso aqui, eu vou utilizar o Single Component, porque eu quero ter a mesma instância dessa Address API para todo o nosso app. Aqui no caso do Network Module, vai ser a mesma coisa. Então, para a gente ter a mesma instância ali, né, do HTTP Client, do Retrofit, assim por diante. E a gente tem aqui também o nosso Domain Module, onde nesse caso a gente até poderia configurar o View Model Component, mas eu também vou deixar o Single Component. E aí voltando aqui na documentação, aqui na parte de cima a gente tem as duas informações que a gente vai utilizar agora, que seria essa daqui. Então as dependências fornecidas nos módulos RILT estão disponíveis para todos os componentes gerados nas classes Android que você instala o módulo. Deixa eu dar uma olhada aqui, uso RILT. Tá. Então a gente tem agora basicamente duas anotações, que seria o @bytes e o @provides, que a gente vai utilizar. Ele está dando aqui exemplo Analytics Surface. Se Analytics Surface for uma interface, não será possível injetá-lo no construtor. Em vez disso, forneça informações de vinculação usando a função abstrata, utilizando @bytes, dentro de um módulo RILT. A anotação bytes fornece ao RILT qual implementação será usar quando necessário fornecer uma instância de uma anotação. Então a gente tem aqui a nossa função anotada com @bytes, e aí ele fala que é o seguinte: a função anotada fornece as seguintes informações ao RILT. O tipo de retorno da função, nesse caso seria Analytics Surface, informa ao RILT qual interface essa função vai fornecer instância. E o parâmetro, que seria Analytics Surface Impl, que é a implementação da interface, é o parâmetro de função informa ao RILT qual implementação fornecer. Então na aula passada a gente já deixou configurado a nossa função bytes. Então agora basicamente a gente vai anotar com @bytes. Isso porque a gente está trabalhando aqui com interface e implementação. Então a gente fazendo dessa forma, a gente diz, né, ensina o próprio RILT qual que ele vai utilizar, qual que ele vai precisar injetar e qual que ele vai fornecer quando ele precisar dessa dependência. No caso da outra anotação que a gente tem, é o @provides. Então as interfaces não são o único caso em que não é possível injetar
um tipo pelo construtor. Então, a injeção pelo construtor também não é possível se a classe não for sua. O que seria se não for sua? Bibliotecas e serviços que a gente configura no nosso projeto. Ele até dá o exemplo aqui de duas que a gente está utilizando no nosso projeto, que é o Retrofit e o OKHTTP Client. Também tem o caso do Room, mas nesse caso a gente não está utilizando o Room. Ou se as instâncias precisam ser criadas através do padrão Build. Se a gente acessar Network Module, a gente tem o OKHTTP Client, também é criado aqui com Build, e a gente também tem o Retrofit, que também é criada com Build. Então, nesse caso, a gente vai utilizar a anotação @provides, e aí ele explica mais um pouco aqui também sobre o tipo da injeção, o que ele vai fornecer assim por diante. No nosso caso, não vou focar muito nessa parte, eu vou vir aqui e vou colar a anotação @provides para os dois casos que a gente vai precisar. E do data module, a gente também vai colocar aqui o @provides. Isso porque a gente também depende de uma injeção, depende de uma classe que não é nossa, né, que é a própria classe do Retrofit. Então, seguindo as nossas anotações, a gente criou o módulo data, configurou anotações aqui para o data, para o domain e para o network. Agora a gente vai configurar a anotação no ViewModel e no repositório. Isso porque se a gente acessar aqui Present Features Form, deixa eu ver se a gente tem um ViewModel aqui. A gente tem um ViewModel Form e também no Home. Nesse Home, por enquanto, a gente não está utilizando. Então, no Form, que vai ser o ViewModel, onde a gente vai fazer a requisição para o serviço do ViewSep, a gente tem que fazer aqui o seguinte. Primeiramente, fazer a anotação. O próprio Android Studio já completou aqui para a gente, que seria a anotação @HUID ViewModel. Então, ele já fez essa implementação. E a gente também vai, no caso, fazer, dizer para essa classe, para esse ViewModel, que a gente vai injetar esse use case via injeção de dependência. Então, a gente vai utilizar aqui o inject constructor, esse autocomplete aqui do Android Studio. Eu estou até me surpreendendo com ele, isso porque eu atualizei a versão mais nova do Android Studio, que é essa Jetfied, na data que eu estou gravando esse vídeo, tem poucos dias, então tem muito autocomplete que ele está mostrando aqui para mim que eu ainda não tinha utilizado. Então, toda vez que a gente tiver uma classe que via construtor a gente está injetando algo, a gente tem que colocar o @inject constructor. Para a biblioteca do Hilt, a gente não precisa configurar injeção de dependência para use case e também para os nossos ViewModels. No nosso caso, se eu não me engano, lá no Coin a gente tem que configurar para o use case e também para o ViewModel. Nesse caso, com a anotação @Hilt ViewModel, ele já faz de forma automática. Agora a gente tem que colocar também no repositório. Então, vou acessar esse use case, ele acessa aqui a interface do nosso repositório e clicando aqui ele vai para a implementação. Então, perceba que essa classe tem uma outra dependência, que essa é dos API, que é fornecida pelo nosso data module, que seria essa configuração aqui. Então, aqui é a mesma coisa, @inject constructor. Vou fazer o import do inject. Então, já está pronto. Configurado. Agora a gente vai para a última anotação. Então, posso fechar todas essas telas. O que seria? No nosso caso, a gente está criando nosso projeto em Compose. Então, a gente tem a nossa Activity, App Activity, e a gente tem as nossas telas em Compose. Para Activity, você tem, então, ou se sua Activity, ou se algumas telas que estiver associadas a essa Activity, no caso de fragmentos, esteja consumindo algum ViewModel, alguma injeção de dependência, você tem que configurar aqui na própria Activity o @Android Endpoint. Vou fazer o import. E aí, se você tiver em seu projeto utilizando fragmentos, você, no caso fragments, você vai fazer anotação também em cada fragmento que você estiver utilizando algum tipo de consumo de injeção de dependência. No nosso caso, como a gente está utilizando o Compose, basicamente a gente só vai colocar essa anotação dentro da nossa Activity. Então, eu posso até marcar esse ponto como concluído. E aí, o que a gente vai fazer para a gente ver, se até o momento foi tudo configurado com sucesso? A gente vai rebuildar o nosso projeto. Isso porque, caso a gente não tenha feito algo, a gente já vai ter um erro aqui no próprio Android Studio. Então, ele já gerou aqui um erro para a gente, dizendo que a gente não configurou o @constructor
para use case, get address use case. Eu posso copiar aqui ele. Então perceba que o próprio Android Studio, né, em tempo aqui de build já mostra aqui para a gente que a gente esqueceu de fazer algo. Então eu posso fazer a implementação. Vou colocar aqui para rebuildar de novo. Então ele gerou aqui um outro erro no nosso arquivo Network Module. Então ele fala aqui da injeção do context. Então vamos acessar o nosso Network Module. Ele tem aqui o contexto. Isso porque a gente colocou aqui esse context. Eu não lembro muito bem por que a gente colocou ele aqui. Mas eu acredito que seja para mim dar um exemplo, né? No nosso caso a gente não vai precisar do context. Mas caso você precise do seu context para fazer alguma instanciação de algum serviço, você instancia o context da seguinte forma: @applicationContext, dessa forma aqui. Então aí você vai ter acesso ao contexto da sua aplicação. Então aqui dentro você já consegue utilizar o contexto para fazer alguma configuração de um serviço, caso você queira utilizar esse context. Para o nosso caso a gente não está utilizando, mas foi até bom ter dado o erro, porque aí eu já te mostro como você configura o contexto ali da sua aplicação utilizando o Hild. Então vamos rebuildar aqui de novo. Então se a gente vê o nosso build ocorreu com sucesso, isso significa que a gente fez, né, todas as configurações que a gente precisava fazer para as injeções de dependência no nosso projeto. Enquanto você não tiver feito tudo corretamente, estiver rebuildando o projeto, o próprio Android Studio, né, vai dando ali os erros, e aí você vai ler ali quais são os erros, quais são os arquivos, vai configurando, dando o rebuild. Quando não tiver nenhum erro, ele vai buildar aqui o seu projeto com sucesso, tá bom? Então nesse vídeo a gente fez a configuração da biblioteca do Hild aqui no nosso projeto. Eu não passei ele com todos os detalhes, porque a injeção de dependência é um conteúdo muito extenso, mas eu espero que você tenha aprendido algo aí para você utilizar também em seus projetos. Deixe aqui no campo de comentários sugestões para implementações nos próximos vídeos aqui para o nosso aplicativo, e a gente continua no próximo vídeo.